Na minha infância, enquanto eu vivi em Indaiatuba, no distrito de Mato Dentro, era comum à tarde eu ir pescar. Eu fazia isso num pequeno rio que havia ali nas proximidades da minha casa, que o pessoal dizia que era um corgo. E esse era tão pequeno que normalmente o pessoal falava corguinho. E o dia que eu vou relatar, estava chovendo. Mas como eu sabia que essa chuva era passageira, logo mais ela cessaria, eu resolvi ir assim mesmo. Para isso eu peguei a capa. Era uma capa de encerado feita pela minha mãe com restos de encerado que eram utilizados para proteger as cargas transportadas. E lá fui eu. E nesse local que pescava havia uma ponte e ficava sentado sobre essa ponte e dali eu pescava. Não demorou muito, a chuva parou, o sol se firmou e eu entendi que era uma boa ideia providenciar com que a capa fosse seca. Eu olhei ao lado, ali havia uma pilha de varas de bambu. Eu peguei uma delas e atravessei pelas duas mangas da capa, de tal forma que a capa apresentava como se fosse de braços abertos. E com uma outra vara de bambu, no sentido vertical, eu coloquei de tal forma que era possível agora eu espetar esta capa numa das extremidades da ponte para que ela secasse. E foi o que eu fiz, mas eu notei que se eu colocasse o chapéu que eu usava, que ali não estava sendo necessário, sob a ponta dessa vara vertical, eu teria ali algo semelhante a um espantalho, que é o que as pessoas usavam para colocar nas plantações para espantar os pássaros, no sentido de evitar que eles viessem comer as coisas que ali estivessem plantadas. E assim eu fiz. Coloquei o chapéu nessa ponta e fiquei satisfeito com a minha obra. O meu espantalho estava muito bonito. E passa o tempo, eu normalmente ficava pescando até que a noite chegava. Pegava até alguns peixes com hábitos noturnos quando eu esperava a noite chegar. E nessa oportunidade eu noto que um grupo de pessoas vinham se aproximando da ponte. Era o pessoal que trabalhava na roça do outro lado do riacho e que voltavam para suas casas. E para fazer isso precisavam atravessar essa ponte aonde eu estava pescando. Mas pararam uma certa distância e eu notei que elas desistiram de vir na direção da ponte e pegaram um atalho que levava para uma outra ponte que ficava mais abaixo. Isso incompridava o caminho, não estava entendendo por que é que as pessoas estavam fazendo isso, mas foi o que fizeram. E chega à noite, pego alguns peixes de hábito noturno e volto para minha casa. No dia seguinte eu vou até um local onde normalmente as pessoas se agrupam no início do dia e comecei a ouvir uma conversa estranha. Estavam dizendo que tinham evitado de atravessar a ponte porque havia um fantasma sobre a ponte que balançava, agitava violentamente os braços. Ué, será que eles estavam falando do meu espantalho? O meu espantalho não agitava braço, coisa nenhuma. Mas era do espantalho que eles estavam falando. E, em função disso, tomaram o atalho, foram para um caminho mais longo, que acrescentava quase 1 quilômetro na trajetória para que pudessem chegar até as suas casas. Eu ouvindo as pessoas naquela conversa, mas não me atrevi a dizer que o fantasma que eles tinham visto era o espantalho que eu tinha colocado ali numa das extremidades da ponte. Eu não me atreveria a falar isso porque isso provavelmente ia trazer problemas para mim. Mas o que é curioso, que esse assunto acabou virando uma lenda. As pessoas relatavam esta ocorrência em que havia um fantasma, e o que é mais estranho, disseram que em outras oportunidades precisaram também se desviar porque o fantasma costumava de vez em quando aparecer sobre a ponte. Ué, será que era fantasma mesmo ou era apenas invenção? Mas pelo sim ou pelo não, eu desisti de pescar nesta ponte, especialmente quando chegava a noite. Vai que era fantasma. Mas vejam só, o meu espantalho, cuja finalidade não era essa que acabou provocando,
acabou instalando na lembrança das pessoas aquilo que eu posso chamar da lenda do espantalho. E se você ver um espantalho na beira da ponte, preste atenção, pode ser que alguém colocou a capa aí para secar, nada mais do que isso.